Boa tarde, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, irmãos da Igreja Presbiteriana de Colina, demais irmãos que nos assistem. Saúdo-vos com a paz e com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria de compartilhar um texto das Escrituras que está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, de 12 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boa sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança, que ganhareis a vossa alma. Queridos irmãos, eu gostaria de tratar com os irmãos hoje, dentro desse texto, falar sobre a questão da firmeza na fé. Vivemos dias em que as pessoas elas buscam uma fé customizada. Quem trata desse assunto é o professor Leandro Carnal. Então é muito fácil você ver cristãos que vão ser adeptos, por exemplo, do aborto, do homossexualismo, que vão ser adeptos da reencarnação, como se pudesse criar um cristianismo ao seu próprio gosto, ao seu próprio sabor. Então, pessoas que buscam uma fé dessa maneira, elas precisam a todo momento se desvincular das escrituras e buscar desculpas, quer na passagem do tempo, quer na vivência dos homens, para justificar o cristianismo que eles criaram. Por exemplo, uma pessoa que crê que um cristão pode ser homossexual, ele vai ter que dizer que o livro de Levítico não faz parte da Bíblia, da tradição cristã, que ele é um livro judaico, que já não tem mais referência a nós. Pois é, quando eu me levanto e digo que um livro não serve mais para mim, por causa de algo que eu faço, então o que da Bíblia serve para mim? A Bíblia é, afinal, ou não palavra de Deus? Porque se eu posso me desfazer de textos da Bíblia para o meu bel prazer, então eu não creio na Bíblia como única regra de fé e prática. Então, a firmeza na fé que Jesus vem nos colocar nesse texto, em que ele está falando do final dos tempos, é um texto escatológico, e ele está falando que antes que o final dos tempos aconteça, é necessário que sejamos firmes na fé. Se você pegar, por exemplo, o texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer que no fim dos dias as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos ao ouvir a sã doutrina, que elas procurariam mestres que lhes pregassem segundo as suas fábulas. Então, meus irmãos, é necessário ter uma firmeza e uma fé genuína, que crê nos padrões genuínos da palavra de Deus. Então, meus irmãos, até que ponto nós iremos nessa firmeza? Primeiro, ao sermos cristãos, nós temos que entender que nós teremos sofrimentos. E aqui, Jesus vai dizer que antes de chegar o final dos tempos, nos lançarão a mão, nos perseguirão e nos entregarão às sinagogas, aos cárceres, nos levando a governadores por causa do nome de Jesus.
Então, a igreja vai ser perseguida por causa do nome de Jesus Cristo. Paulo vai dizer que quanto mais piedosos nós formos, aquele que quiser viver piedosamente, ele será perseguido. Na mesma proporção de sua piedade e da firmeza da vossa fé e da fidelidade com que você observa a palavra de Deus, mais perseguido você será. Porque você optará pelo nome de Cristo e não para agradar as pessoas. Foi assim com João e com Pedro quando foram levados ao Sinédrio, lá em Atos 4. Quando o Sinédrio decidiu liberá-los, mas que eles não falassem o nome de Jesus, qual foi a conclusão de Pedro? Que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos fazer algo, nós não podemos ser cristãos para agradar as pessoas e desagradarmos a Deus. Irmãos, Dietrich Bonhoeffer, nesse livro, Discipulado, ele vai cunhar uma expressão que ilustra bem o que nós estamos falando, que é a graça barata. A graça barata. E ele vai identificar a graça barata da seguinte maneira. A graça barata é graça como doutrina, como princípio, como sistema. É perdão dos pecados como algo dado por certo. É o amor de Deus como conceito cristão de Deus. Quem aceita o amor de Deus já está perdoado de seus pecados. A igreja que segue esse tipo de doutrina da graça se vê automaticamente beneficiada por ela. Nessa igreja, o mundo encontra cobertura barata para os seus pecados, dos quais não se arrepende e, na verdade, não quer se libertar. Assim, a graça barata é a negação da palavra de Deus, negação da encarnação da palavra de Deus. Mais adiante, ele diz que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa, pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. Então, meus irmãos, nós teremos dias maus. Nós teremos entregues às sinagogas, a governantes, como Paulo foi entregue a testemunhar diante do rei Agripa. Como Paulo foi testemunhar no Areópago. O mesmo Areópago da onde Sócrates saiu condenado à morte por defender deuses que eram estranhos aos gregos. Mas Paulo vai ao Areópago para defender o Deus vivo e verdadeiro. Então, meus irmãos, não existe um cristianismo onde não haja sofrimento, onde não haja ruptura com o mundo. Jesus disse que nós não podemos amar dois senhores, pois se nós amarmos a Deus e ao mundo, ora nós vamos amar mais a Deus do que ao mundo, ou amarmos mais o mundo do que a Deus. Tiago diz que quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Essa é a primeira condição para uma fé firme. Uma ruptura total com o mundo. A segunda condição é que nesse sofrimento nós devemos estar aptos a testemunhar o Evangelho. Testemunhar o Evangelho com nossa vida. Esse testemunho não deve ser pautado pela eloquência, mas pela vida cristã. Se formos a Atos 4:13, eu citei errado o versículo aquela hora, Pedro e João estão diante do Sinédrio. E o Sinédrio percebe uma coisa muito interessante. Veja, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se
e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, o testemunho que nós daremos diante das pessoas, inclusive nos momentos de sofrimento, ele virá do próprio Senhor. Ele é graça de Deus. Ele é forjado em uma vida que está na presença e na intimidade com Deus. Porque um testemunho formado apenas por elevados raciocínios, palavras buriladas, mas que está desconectado com o coração, desconectado com a vida, não impacta ninguém. Então, meus irmãos, a segunda condição aqui é que uma fé firme, ela precisa se separar do mundo. Ela não pode esperar que a vida cristã ela seja vivida apenas com alegrias. Haverá perseguições e haverá sofrimentos. Segunda condição de uma firmeza da fé, nós temos que entender que nós precisamos, inclusive nos dias maus, inclusive naqueles momentos de sofrimento, testemunharmos o Senhor. E por último, nós vemos aqui, irmãos, que as pessoas que nos entregarão às sinagogas, aos governadores, não são pessoas distantes de nós. São inclusive pais, irmãos, parentes, pessoas muito próximas. Por quê? Por que será? Nós temos aqui, Jesus está dizendo, de todos sereis odiados por causa do meu nome. De todos nós seremos odiados. Não espere que o mundo lhe ame porque você segue a Jesus Cristo. Não espere que o mundo lhe ame porque você segue a Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Quando você disser às pessoas que para ela ser perdoada, ela precisa mostrar arrependimento, elas vão lhe odiar por isso. Quando você disser para as pessoas que para ela adentrar a igreja de Cristo, ela precisa ser discipulada, elas vão te odiar por isso. Quando você disser para as pessoas que a vida cristã é feita de cruz, elas vão te odiar por isso. Quando você disser às pessoas que ela tem que morrer para estar em Cristo, ela tem que morrer para este mundo, morrer para os desejos e felicidades mundanas, para estar na felicidade eterna de Cristo, elas vão te odiar por isso. E aí você pode dizer, puxa vida, pastor, mas a vida cristã é de sofrimento? Sim. Outro livro que eu quero recomendar para você é esse, do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. E aqui ele vai dizer uma coisa linda, 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 linda. O que importa é dar testemunho do potencial especificamente humano, no que ele tem de mais elevado e que consiste em transformar uma tragédia pessoal em um triunfo, converter nosso sofrimento em uma conquista. Meus irmãos, sofrer todos sofrem. Agora, sofrer de tal maneira a desenvolver-se, sofrer de tal maneira a demonstrar a sua firmeza de fé, ter um propósito para isso é uma opção. Isso só os crentes fazem. E aí você pode terminar perguntando, então para que eu vou buscar ser cristão? Se ser cristão implica sofrimento e separação do mundo, se ser cristão implica testemunhar inclusive no sofrimento, se ser cristão é ser odiado por todos, por que nós seremos cristãos então? Sabe por quê? Por causa do versículo 19. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Meus irmãos, é óbvio que a salvação não se dá pelas obras. Paulo diz isso aos Efésios. Nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Nós somos salvos pela graça. Mas aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis, eles vão perseverar até o fim. E tudo o que acontecerá com essas pessoas acontecerá debaixo da providência e da soberania de Deus. Então, quando ele diz que nenhum dos vossos cabelos, né, você não perderá um só de fio do cabelo da cabeça, né, ele tá dizendo, não está dizendo que as pessoas não morrerão. Né? Olha a história, quantos cristãos foram martirizados?
Quantos cristãos foram queimados vivos nas fogueiras, devorados pelos leões, acusados injustamente e mortos em tribunais? Hoje isso já ainda está acontecendo. A questão é que isso vai acontecer não pelo sabor dos homens. Isso vai acontecer debaixo da providência de Deus. Porque mais vale obedecer a Deus do que ao mundo. Meus irmãos, que todos nós possamos viver nossa vida e um dia chegar ao final dela e podermos falar como Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ser cristão traz muitas consequências, muitas implicações, mas a maior delas é estar na eternidade com Deus. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada uma das pessoas que ouviram essa mensagem. Dá-nos, Senhor, uma fé firme, uma fé que não esmoreça com as perseguições por causa de uma vida de piedade, por causa do nome de Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, uma fé que não esmoreça na hora em que devemos dar testemunho. Senhor, dá-nos, Senhor, uma fé que seja firme, mesmo que todas as pessoas nos odeiem. Porque o que vale para nós, Senhor, é que o Senhor nos ame. E o amor do Senhor supera o amor parco, pobre, que o mundo pode nos dar. Dá-nos, Senhor, confiarmos nisso, até a morte, para recebermos a coroa da vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.